Amém? Vamos ler esse texto completo agora? Do verso 14 ao verso 22, a palavra do Senhor declara: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai amado e querido, agora que estamos diante da Tua Palavra, nos dê atenção nesse momento. Senhor, fala conosco nesta noite. Como a minha irmã Dalva orou, que o Senhor venha estar tocando nas nossas necessidades, naquilo que precisamos ouvir, para que gere transformação nas nossas vidas. Como lemos, o Senhor é aquele que ama a sua igreja. E é por isso também que o Senhor nos disciplina. Então agora, Senhor, fala conosco. Se for a Tua vontade, queremos ouvir a Tua repreensão, a Tua disciplina, como sinal do amor que o Senhor tem por sua igreja. Então, Pai amado e querido, me usa para a glória de Teu nome. Espírito Santo de Deus, nós necessitamos de Ti, para que essa palavra saia da minha boca e entre nos corações dos meus irmãos e produza efeitos práticos. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deixa eu beber uma água, que cantar e pregar ao mesmo tempo cansa a voz. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas o Senhor Jesus Cristo, nesta carta, não traz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Ele só traz repreensão. E para começarmos a entender essa carta, é necessário também compreendermos um pouquinho do seu contexto. Acontece que a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Ela era conhecida por uma indústria de lã e também por uma famosa escola de medicina, especializada em tratamentos oculares. Inclusive, essa escola de medicina fabricou um colírio que ficou conhecido no mundo todo para curar a inflamação dos olhos. Era então uma cidade rica. Os crentes daquela região, muitos deles, provavelmente deveriam também desfrutar de abundância material, mas cegos pelas suas próprias riquezas, eles não contribuíam mais em nada para o avanço do Evangelho. E diga-se de passagem, essa igreja não incomodava o mundo. A gente não vê aqui no texto perseguições por parte dos judeus, nem mesmo falsos mestres entrando ali para ensinar as suas heresias. Era uma igreja que achava que riqueza material era sinônimo de riqueza espiritual. E assim,
perderam de vista o que realmente importa. Tinha ouro, mas não tinha o verdadeiro tesouro. Pois a verdadeira riqueza que podemos desfrutar, irmãos, é Cristo. Esse é o resumo do sermão. Eu vou repetir: a verdadeira riqueza que podemos desfrutar é Cristo. Porque há ricos, irmãos, que possuem muitos bens materiais, mas na realidade são pobres. E há pobres que nada têm em termos financeiros, mas na verdade são ricos, porque desfrutam do verdadeiro tesouro. Da mesma forma, isso pode ser visto ao contrário. Há ricos que, possuindo muitos bens, não confiam nas suas riquezas, mas no Senhor. Por outro lado, há pobres que idolatram o dinheiro e a todo custo buscam enriquecer. Também não conseguem desfrutar da verdadeira riqueza. Entretanto, qual é essa verdadeira riqueza? Como já vimos, é Cristo. Mas como obtê-la? A pergunta que fazemos é: você quer ser rico? Rico daquilo que realmente importa? Então, em primeiro lugar, dê ouvidos ao relatório de Jesus. Acompanhe comigo novamente o verso 14. Jesus diz a essa igreja o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que o Senhor quis dizer quando fala que é o Amém? Normalmente nós utilizamos essa expressão quando terminamos as nossas orações, não é? Mas ela não serve somente para isso. Normalmente, quando Jesus Cristo queria enfatizar algo, ele dizia as seguintes expressões, como está na sua Bíblia em português: em verdade vos digo. No texto original está amém, amém. Porque a palavra amém transmite a ideia de algo que é verdadeiro, de algo que é confiável. É por isso que Jesus, quando diz que Ele é o Amém, Ele interpreta isso dizendo que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. É isso que significa dizer que Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, irmãos, nós podemos confiar no nosso Senhor, porque tudo o que Ele diz é verdade. Ele não compactua com a falsidade. E ao se declarar que é o princípio da criação, como lemos no texto, Jesus não está dizendo que Ele é uma criatura, que Ele é algo criado por Deus ou algo distinto do divino. Não. Nós já sabemos que Jesus, na verdade, é Deus. Ao afirmar que Ele é o princípio da criação, o Senhor está dizendo que todas as coisas só existem por causa dEle. E aí nós podemos nos lembrar do texto de João, capítulo 1, versos 1 a 3, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Assim, queridos, Jesus mostra que fora dele não há vida, e que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, para lhe render glória. Um dos nossos documentos de fé, da Igreja Presbiteriana, em sua primeira pergunta, faz a seguinte interrogativa: qual é o fim principal do homem? E responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo o sempre. Então tudo foi criado para Deus e por Deus. Ao apresentar-se dessa forma, o Senhor Jesus então deixa claro que o orgulho dos laodicenses, fundamentado em suas próprias riquezas, não faz o menor sentido. Eles não têm o direito de se orgulhar nas riquezas da cidade, porque afinal de contas, tudo é de Jesus.
tudo é de Cristo e tudo deve ser usado para o louvor da sua glória. É o que ensina Paulo aos coríntios. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ao se apresentar então dessa forma, Jesus agora vai trazer o relatório que ele tem sobre essa igreja. Olhe para os versos 15 e 16. O Senhor disse: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É comum ouvirmos pregações nesse texto e os pregadores o interpretam de forma bem equivocada. Alguns vão dizer que ser frio é algo negativo, enquanto ser quente é algo positivo. Você já ouviu esse texto dessa forma? Contudo, não é isso que Jesus está falando. O problema aqui é ser morno. Jesus disse: eu gostaria que vocês fossem frios ou quentes. Ele até diz: quem dera. Então o problema está em ser morno. Mas o que isso quer dizer? Isso tem tudo a ver com a região de Laodiceia, irmãos. Jesus se utiliza de uma metáfora, se utilizando da geografia daquele local. Acontece que a cidade de Laodiceia era abastecida por duas fontes diferentes. A primeira fonte de água vinha de uma cidade chamada Hierápolis. E essa fonte de água era conhecida por suas águas termais, medicinais, que promovia cura, águas quentes. A segunda cidade que abastecia Laodiceia era Colossos. E Colossos era conhecida por ter as suas águas frias, refrescantes, águas boas, potáveis. Mas quando essas águas se encontravam em um canal e chegavam até Laodiceia, elas já estavam mornas. Você já tentou beber uma água morna? Você já percebeu então que ela dá um embrulho no estômago, uma vontade de vomitar? É justamente sobre isso que Jesus está falando. Por não se envolverem mais com a obra do Evangelho, Jesus compara essa igreja a essa água morna, uma água inútil, sem efeito, que lhe dá ânsia de vômito. Como alguém já disse, Jesus Cristo está dizendo: gostaria que você estivesse curando como as fontes termais de Hierápolis. Desejo que você seja espiritualmente refrescante como a água fria e pura de Colossos, mas você não é. Você é totalmente ineficaz, desprovida de obras e inútil a Deus. Você me deixa doente. Sendo Ele o Deus Criador, irmãos, Ele tem autoridade para repreender a igreja. Sendo Ele o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o relatório que Ele traz a essa igreja não pode ser mentira. Eles precisam dar ouvidos ao que Jesus está dizendo, pois o que Ele traz aqui como repreensão é, na verdade, para o bem espiritual deles. Da mesma forma, nós também precisamos ouvir o relatório de Jesus. Será, meus irmãos, que a nossa vida, a nossa situação como igreja não está parecida com a da igreja de Laodiceia? Reflita um pouco. Você tem percebido que temos deixado de nos envolver com a obra do Evangelho? Você tem notado que há uma apatia espiritual no meio da nossa congregação? Se Jesus dissesse que conhece as nossas obras, como de fato Ele conhece, será que Ele as nomearia? Ou Ele não falaria nenhuma delas, como fez aqui? Ele não teria nada para mencionar. A verdade é que há uma apatia em nosso meio.
uma indiferença que parece que se instalou em nosso coração como um parasita. E meus irmãos, precisamos dar atenção ao que o Senhor está dizendo. Recentemente, falamos sobre serviço cristão. Vocês se lembram disso? Em uma das aplicações, eu mencionei que a nossa igreja precisa de áreas ou de pessoas para servir em diversas áreas. Eu mencionei as crianças, eu mencionei, por exemplo, uma escala, uma criação de escala para recepcionar os visitantes ou até mesmo aqueles que vêm cultuar conosco. Eu falei sobre alguém se voluntariar para passar os slides, algo bem simples. Mas sabe quantas pessoas me procuraram? Nenhuma. Nenhuma. Isso revela a nossa apatia espiritual. Isso mostra que não estamos muito preocupados com o bem-estar da igreja local. Isso denuncia a dura realidade de que talvez nós não amamos de fato esta igreja, que nós não temos zelo por ela. A igreja, para muitos, virou apenas uma bela estrutura. Para outros, quem sabe, apenas um ponto dominical, em que vêm aos domingos apenas para bater o ponto e acabou-se. Estamos mornos. Essa mornidão também se revela na forma como cultuamos, queridos. Nós não prestamos a Deus normalmente um culto cheio de vida e de vigor. Como é que podemos ficar indiferentes, sabendo que Jesus Cristo está no nosso meio? Como é que não vamos nos envolver com cânticos bíblicos e cristocêntricos, que falam da obra do Senhor, que falam da grandeza do Senhor, que falam do que Cristo fez para nos salvar? Como é que nós conseguimos, muitas vezes, queridos, cantar de forma tão apática? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Meus irmãos, nós precisamos cantar com alegria. É a mensagem da cruz que nos deu vida. Nós de fato temos que nos gloriar na cruz. Nós temos que nos gloriar na cruz. Nós temos que nos alegrar em nossa salvação, irmãos. Se de fato fomos atingidos por esse amor, nós vamos cantar de todo o coração. Lembre-se de quando você era do mundo, de quando você ia para as festas a fim de cantar músicas que desagradavam a Deus. Eu tenho quase certeza de que você cantava alto, de que você gritava o nome do cantor, que você proclamava aquelas músicas com conotações sexuais e que desagradam a Deus de forma vibrante. Ou quem sabe você seja um apaixonado por futebol, como eu também sou. E quando ouvimos o nosso time jogar, seja em casa ou no estádio, o nosso time faz um gol, a gente grita, a gente sai correndo para um lado para o outro. Mas por que com o Senhor nós não agimos da mesma forma? Porque com o Rei de toda a terra nós não cantamos de todo o coração, queridos. Nós precisamos nos envolver, irmãos. Precisamos estar cheios de vigor. Por que é que cultuamos assim? Porque talvez ainda não tenhamos entendido que Jesus é o Senhor do universo e Ele está em nosso meio. Ou quem sabe, ainda não entendemos o Evangelho de verdade. Ou talvez porque não temos Jesus Cristo como nosso maior tesouro, como a nossa joia de maior valor. Talvez porque ainda não o amamos e não tememos como deveríamos. Certa vez um pregador, falando à congregação em que pastoreava, disse as seguintes palavras: irmãos, a vocês eu tenho duas notícias, uma boa
e outra ruim. A boa é que Deus está no nosso meio. Aleluia. A ruim é que Deus está em nosso meio. Adoração é coisa séria. Nós não podemos tratar a presença de Deus de forma leviana. Nós não temos o direito de prestar ao Senhor um culto morno. É inadmissível que a nossa reunião seja sem graça, seja enfadonha, seja bagunçada, seja triste. Não, irmãos, esse culto deve ser alegre. Esse culto deve ser cheio de reverência. Esse culto deve ser cheio de temor. Porque Deus é amor e está em nosso meio. Mas a Bíblia também afirma que Deus é fogo consumidor e também está em nosso meio. Uma outra evidência dessa mornidão espiritual é quando não damos ouvidos ao Evangelho. Muitas vezes até escutamos a pregação no domingo, mas quando chega na segunda-feira, a mensagem parece que saiu pelo outro ouvido e não desceu ao nosso coração. Se é assim que estamos, e você sabe que está, Jesus está a ponto de nos vomitar da sua boca. Nós não nos envolvemos mais com a obra evangelística. Quando foi a última vez que nós evangelizamos, irmãos? Isso revela a nossa mornidão. Jesus está a ponto de vomitar a gente da sua boca. Nós causamos ânsia de vômito em Jesus Cristo. Quem dera fôssemos frios ou quentes. Quem dera fôssemos uma igreja cheia de vida. Mas percebam, irmãos, percebam a graça de Jesus. Ele não diz que já nos vomitou, mas que está prestes a fazer. Ou seja, ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo para voltar a se apaixonar pelo nosso Senhor. Ainda há tempo de clamar ao Senhor por sua graça e ter a vida transformada. É por isso que esse texto está sendo pregado hoje, como sinal do amor de Jesus por nós. Aviva-nos, Senhor. Derrama um verdadeiro avivamento no nosso meio. Livra-nos dessa maldita apatia e faz-nos apaixonar de novo por Ti. Porque o Senhor é a nossa verdadeira riqueza. Você quer ser rico daquilo que realmente importa? Em segundo lugar, então, compre aquilo que Jesus oferece. Acompanhe comigo o verso 17. A palavra do Senhor nos comunica. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja não percebia o quão espiritualmente doente ela estava. Apesar de tudo o que Jesus via, o relatório que ela fazia sobre si mesma, não era o mesmo que Jesus Cristo possuía. Ele disse que essa igreja estava morta, mas a igreja afirmava que estava rica, que não precisava de nada, que estava tudo bem. Novamente precisamos entender um pouquinho do contexto. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi destruída. Os moradores da cidade rejeitaram a ajuda financeira do Império Romano, dizendo que eram ricos e que não precisavam de nenhuma ajuda e que eles mesmos reconstruiriam a cidade. E de fato fizeram.
Reconstruíram Laodiceia e não apenas ela, mas também as cidades circunvizinhas. Era de fato uma cidade muito rica. Contudo, de nada vale toda essa riqueza se ela não for usada para a glória de Deus. Apesar de pensarem que estava tudo bem, Jesus declarou que essa igreja, na verdade, era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Mesmo com tanta abundância financeira e espiritualmente falando, aquela igreja vivia em um desastre. E duras são as palavras de Cristo, não é? E é claro que deve ser. Ele diz essas palavras porque Ele deseja que essa igreja e também a nossa seja curada. Veja, Jesus não apenas levanta os problemas, mas Ele também vai trazer as soluções. Olhe para o verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Essa igreja achava que estava bem equipada, e foi justamente isso que levou ela à mornidão espiritual. Eles deixaram de perceber que confiavam agora nas riquezas e se esqueceram do seu verdadeiro provedor. Jesus é aquele, irmãos, que traz a verdadeira provisão. Ele possui tudo o que nós precisamos. Mas como vamos ver mais adiante, essa igreja havia excluído Jesus de suas reuniões. Mas como é que pode, irmãos? Ele é a nossa riqueza. Nós dependemos dele. Nós existimos por causa dele. O ouro de Laodiceia não tem valor. As roupas de lã não são suficientes. Nem mesmo o colírio, conhecido no mundo todo, não poderia curá-los de sua cegueira espiritual. Eles confundiam riqueza material com riqueza espiritual. Se a vida estava indo bem, se a cidade estava prosperando, se os seus bolsos estavam cheios de dinheiro, pensavam eles, não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Seja um leitor atento. Jesus havia dito que aquela igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. E no verso 18 fica evidente que ele deseja tratá-la. Ele tem todas as soluções para os problemas. A pobreza pode ser suprida com o ouro que Jesus oferece, um símbolo que nos remete à fé e ao reino de Deus. A nudez dessa igreja pode ser coberta por meio das vestes brancas que simbolizam santidade. As roupas de Laodiceia não podiam cobrir a igreja de seus pecados, mas a veste que Cristo oferece pode. A cegueira espiritual não pode ser curada com o colírio, que era conhecido no mundo todo, mas o colírio que o Senhor oferece cura essa cegueira espiritual. Irmãos, isso é graça. Essa igreja está sendo chamada a abandonar a autossuficiência e confiar apenas em Cristo, a deixar de lado as incertezas da riqueza e viver para a glória de Deus, a confiar somente nele, irmãos. E por que podemos confiar nele? Porque ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Queridos, nós precisamos depender de Jesus. Não vamos pensar que podemos passar a vida longe do Senhor.
Não vamos nos iludir achando que estamos no controle da nossa própria vida. Nunca permita que passe pela sua cabeça a ideia de que você pode viver sem Cristo. Deixe de lado a autonomia. Largue a autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Veja, nós não conseguimos viver sem o coração. E Jesus é o nosso coração. Nós não conseguimos viver sem o oxigênio. Jesus é o ar que preenche os nossos pulmões. Mas infelizmente nos esquecemos disso. Na correria do dia a dia acabamos nos esquecendo de que precisamos depender do Senhor. Porque afinal, irmãos, como eu disse mais cedo, nós fomos criados por Ele e para Ele. Sem Ele a vida não faz sentido. Talvez você possa achar que está vivo, mas está sem Cristo. E estando sem Cristo, talvez não tenha percebido que você está se afundando mais e mais nos seus pecados. É preciso que os seus olhos sejam abertos. Então venha, compre o colírio que Ele oferece. Agora compre de graça desse mercador espiritual. Mesmo que os seus pecados sejam muitos, venha e compre de graça a veste branca que Jesus Cristo oferece. Embora você seja pobre, aproxime-se e compre gratuitamente o ouro que Jesus nos dá. Irmãos, nós não conseguimos viver longe dele. Se você está em Cristo, se você não está em Cristo, por mais que você ache que está tudo bem, a verdade é que não está. Se não nos aproximarmos verdadeiramente de Cristo, jamais teremos vida verdadeira. Você pode até pensar, mas a minha vida está indo muito bem. Está tudo dando certo. E eu não busco esse seu Jesus. Isso é ilusão. A igreja de Laodiceia também pensava que estava indo tudo bem. Mas o relatório de Cristo é que ela, na verdade, estava miserável. Eu já disse isso aqui deste púlpito, que a maior miserabilidade do ser humano é não reconhecer quão miserável ele é. O quão atolado nos seus pecados ele está. Nós precisamos de Cristo. Mesmo que sua vida pareça melhorar cada dia, talvez você esteja ganhando mais dinheiro, talvez você esteja crescendo profissionalmente, mas isso não tem valor eterno. Jesus Cristo mesmo disse: do que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa advertência também se aplica àqueles que parecem que a vida está indo de mal a pior. Diante das dificuldades da vida, muitos pensam que o dinheiro é a solução para tudo e acabam depositando a esperança nesse dinheiro, a fim de que, por meio dele, vão alcançar a verdadeira felicidade. E então fazem de tudo para isso. Se envolvem em coisas ilícitas, apostam até não ter mais nada, confia a sua vida em uma mega-sena da virada e até mesmo caem nas mentiras das seitas, das igrejas aí afora que pregam dizendo: dê o seu salário que o Senhor vai retribuir em dobro. É mentira. Isso é uma mentira para enganar pessoas que estão presas na idolatria e que amam o dinheiro. Mas há também aqueles que vivem para trabalhar, que trabalham incansavelmente, correm atrás de mais dinheiro, mas deixam de buscar a Deus. Aos poucos se afastam do Senhor
e junto com ele, ou com eles, acabam afastando também a sua família da presença do nosso Deus. Colocam o dinheiro no centro da vida e ainda não perceberam que o coração só encontra verdadeiro descanso quando passamos a descansar e confiar e também depender do nosso Senhor. Se você se vê em algum ou alguns desses casos, deixe-me dizer, o dinheiro não traz verdadeira felicidade. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, na verdade, é a raiz de todos os males. É verdade que o dinheiro é um instrumento usado pelo Senhor para suprir as nossas necessidades, para construirmos um belo templo, também para sustentarmos muitos missionários nos campos. Mas lembre-se, o dinheiro é um instrumento. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro não é Deus, mas é servo de Deus. Não vale a pena adorar o dinheiro. Não vale a pena adorar Mamon. O que preenche realmente os nossos corações, queridos, é Jesus Cristo todos os dias. Ele é tudo o que nós precisamos e mais. Jesus é tudo o que nós temos. Então corra para Ele. Abrigue-se debaixo de suas asas. Dependa dEle. Entregue sua vida a Ele. Amem a Jesus, irmãos. Ele está disponível. Ele é a nossa verdadeira riqueza. Como Ele mesmo disse, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que o nosso tesouro seja Cristo. Que a nossa joia de maior valor seja Cristo. Depois de ouvirmos sobre o relatório, sobre comprar aquilo que o Senhor nos oferece, agora em terceiro lugar fica a pergunta: você quer ser rico daquilo que realmente importa? Então, em terceiro e último lugar, aqueça o seu coração com a doce esperança. Aqueça o seu coração com a doce esperança. Olhe comigo para o verso 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu quero que você perceba algo aqui, irmãos. Jesus nunca contradiz aquilo que está revelado em sua palavra. Pelo contrário, ele sempre a confirma. A primeira parte do verso 19 nos lembra Provérbios 3, verso 12, que diz o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. E meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando Jesus nos repreende, quando Jesus nos disciplina, isso não é sinal de que Ele seja um Deus mau, alguém que quer nos destruir. Não é sinal também, muitas vezes, de que Ele não quer nos matar. Ele não quer fazer isso quando está nos disciplinando. Não quer dizer que quando Ele nos discipline, que Ele é um Deus birrento. Mas Ele nos disciplina porque nos ama. Veja, um pai ou uma mãe que ama o seu filho, não deixará de discipliná-lo.
E aqui podemos também nos lembrar de diversos outros textos de Provérbios. Por exemplo, no capítulo 29, no verso 1, o sábio declara: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. No verso 15 ele diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue em si mesma envergonha a sua mãe. No verso 24 do capítulo 13, o sábio continua dizendo: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Portanto, entenda, disciplina e repreensão são demonstrações de amor. Deixar de corrigir é abandonar o transgressor à própria sorte. É, na verdade, um sinal de indiferença. E é claro, isso se aplica também aos pais terrenos. Criar filhos sem limites não é bondade. Você não está sendo amigo do seu filho. Na verdade, você está promovendo a ele um mal terrível. Deixar de disciplinar a criança é, na verdade, uma demonstração de ódio. É odiar o transgressor. Deus usa essa mesma linguagem para dizer que Ele trata conosco. A igreja, irmãos, estava no caminho errado e precisava da vara da correção. Jesus, claro, vem com palavras duras, mas com palavras carregadas de amor. Se Ele não amasse essa igreja, irmãos, Ele não se importaria em discipliná-la. Ele não se importaria em corrigi-la. No texto que acabamos de ler, no verso 19, nós vimos que há duas ordens bem claras. Jesus disse: seja zeloso e arrependa-se. A ideia aqui é arder em zelo, isto é, ter grande cuidado e forte preocupação com aquilo que é divino, com a mensagem do Senhor. E essas palavras amorosas de repreensão deixam claro, ao perceber a nossa real condição, nós devemos nos arrepender. Nós não temos outra opção, porque se ouvimos de fato as palavras de Cristo, e se as palavras de Cristo descem de verdade ao nosso coração, nós não temos como seguir por outro caminho. Nós vamos nos arrepender. Jesus enxerga, irmãos, uma realidade espiritual que talvez nós não enxerguemos, e agora Ele está abrindo os nossos olhos. E ao mesmo tempo, nós podemos contemplar aquilo que o Senhor quer nos transformar. Ele quer que sejamos parecidos com Ele. A palavra arrepender-se, você já sabe, carrega o sentido de mudança de mente. É pensar de forma diferente para então agir de forma diferente. No caso dessa igreja, é deixar de ser morna, de confiar em si mesma, nas riquezas da cidade, e a passar a depositar a sua fé somente em Cristo. No verso 20, parte A, ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Não é estranho as pessoas utilizarem esse texto enquanto estão fazendo evangelismo, não é? Normalmente as pessoas apresentam Jesus batendo na porta do coração, chamando o pecador para que ele abra a porta e então Jesus possa entrar. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Esse texto não é um texto sobre evangelização, pelo menos não no sentido em que usamos essa palavra, porque perceba, Jesus não está evangelizando. Ele está falando com uma igreja, pessoas que em tese já eram convertidas, pessoas que em tese já eram crentes, mas que estavam em pecado. Ele está batendo na porta da igreja. A igreja expulsou ele. E ele está batendo, dizendo: arrependa-se, seja zeloso.
O problema é que, por se acharem a última bolacha do pacote, por confiarem demais nas riquezas, eles excluíram Jesus. Excluíram Jesus da comunidade, das reuniões. E veja, Deus é soberano para abrir os corações, como Ele fez com Lídia em Atos capítulo 16, verso 14. Mas neste texto há uma ênfase na responsabilidade humana. A questão é esta: Jesus veio com palavras duras e de repreensão, agora cabe à igreja dar ouvidos e atender à repreensão do Senhor. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam de mãos dadas. Veja isso na parte B do verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está ordenando: seja zeloso, arrependa-se. E se o pecador atender a esse chamado, então vai haver comunhão com Jesus. Ele vai entrar, ele vai ceiar com esse pecador arrependido. Queridos, isso nos faz lembrar do último dia. Cada ceia que celebramos, cada refeição que partilhamos em comunhão com os nossos irmãos da fé, é um lembrete daquela grande comunhão, daquele grande banquete futuro, em que estaremos à mesa com Jesus Cristo de Nazaré, com Jesus exaltado. E comeremos à mesa com o nosso Senhor e Salvador. Mas as palavras do verso 20 não apenas apontam para uma realidade futura, mas nos lembram também de que essa é uma realidade no presente. Se nos arrependermos dos nossos pecados, se dermos ouvidos àquilo que Jesus diz, já hoje vamos desfrutar da sua presença. Já hoje vamos desfrutar de comunhão com Jesus, queridos. E no verso 21 e 22 ele conclui dizendo: ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu trono, no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, em todas as cartas às igrejas do Apocalipse, há sempre uma promessa ao vencedor. Isto é, aos crentes que vão perseverar até o fim. E aqui Jesus disse que há um trono preparado para nós, irmãos. Se permanecermos fiéis até o último dia, nos assentaremos em seu trono com Jesus. O que isso significa? Um comentarista nos ajuda ao explicar que a mensagem, apoiada por outras passagens das Escrituras, é que os crentes glorificados recebem a honra e o dever de julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos, e eles reinarão com Cristo. Quando Jesus disse que nós nos assentaremos no seu trono junto com Ele, Ele está dizendo que nós vamos reinar com Ele. Lembre-se, isso é uma promessa que aponta para uma realidade futura. E certamente Ele vai cumprir na vida de todo aquele que é crente de verdade. Por quê? Porque Ele é o Amém. Ele é a fiel testemunha. Ele é o verdadeiro. Meus queridos, algumas aplicações finais para concluirmos o sermão. Dias difíceis podem ser sinais da disciplina de Deus sobre nós. Quando parece que está tudo dando errado, pelo menos da nossa ótica, pode ser o Senhor nos chamando para voltarmos mais uma vez a Ele. Às vezes, quando enfrentamos dias difíceis, nós murmuramos contra o Senhor, né? Perguntamos: por que é que isso está acontecendo comigo? Mas em meio ao barulho, em meio à tormenta, nós conseguimos ouvir
a voz do Senhor ecoando por meio desse texto, dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quando a vida parece não avançar, quando não mais percebemos o agir de Deus, quando tudo ao nosso redor parece desabar, nós ainda podemos ouvir o Senhor dizer: eu estou aqui. Eu não perdi o controle. Eu estou repreendendo e disciplinando você, mas não é um ataque. Não é para você morrer, mas é para te salvar, porque eu te amo. O Senhor age assim para nos conduzir ao arrependimento. É como um pai que, ao ver o seu filho se aproximando da tomada para colocar o dedo ali, lhe dá um tapinha e tira ele dali. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Se insistimos em colocar o dedo na tomada, Ele vai dar um tapinha na nossa mão e vai dizer: sai daí, menino. Sai para lá. É um ataque? Não, porque se você deixar o dedo na tomada, você pode morrer. Ele está te salvando. Ele está te disciplinando para te salvar. Então olhe para os tempos difíceis como oportunidades para confiar mais no Senhor, queridos. Faça esta sua oração: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Dias difíceis podem ser, na verdade, sinais do amor de Deus por você. E precisamos dar ouvidos à voz dele e se render em submissão a ele. Mas é bem verdade que muitas vezes parece que essas dificuldades nos sufocam a ponto de não ouvirmos a repreensão. Jogamos tudo para o alto, viramos a mesa e acabamos também virando as costas para o Senhor, que nos ama e nos chama à transformação. Assim como essa igreja, nós confiamos demais na força dos nossos próprios braços e não damos espaço para Jesus. No lugar de nos submetermos a Ele, nós dizemos: eu resolvo, eu posso, eu faço, eu não preciso de mais nada. E pouco a pouco vamos nos afastando do Senhor. A realidade, irmãos, é que deveríamos curvar os nossos joelhos e clamar pela vontade soberana de Deus, mas achamos que a nossa vontade seja melhor. Como nós somos tolos. Quando não é isso, nós expulsamos Jesus do nosso meio. Essa é a realidade de igrejas mornas. Igrejas sem fervor, sem amor por Cristo, reuniões mornas, dão ânsia de vômito no Senhor. Lhes causam náusea. É hora de arrependimento, meus irmãos. Jesus deseja receber a nossa adoração. Jesus deseja abençoar a nossa igreja. Mas também é a nossa responsabilidade ouvir o que Ele está dizendo e abrir a porta. E quando abrimos a porta, Ele promete que vai entrar novamente e vai nos abençoar com a sua presença, para que a gente desfrute novamente de comunhão com Ele. Então vamos desejar mais o Senhor, irmãos. Vamos clamar pela sua doce e maravilhosa presença. Vamos nos apaixonar mais uma vez por sua palavra, pela sua doce voz, que ecoa nesse texto dizendo: eu te amo, povo meu. Eu te amo, igreja do Senhor. Eu repreendo você, porque eu te amo. Querido, Jesus nos ama. E essa realidade é imutável quando se trata do povo do Senhor.
Jesus nos ama com um amor salvador, e nada nem ninguém pode mudar isso. O amor de Jesus não é com base no que fazemos ou no que deixamos de fazer, queridos. Afinal, nós já demos incontáveis razões para que Ele deixasse de nos amar. Mas como um pregador já disse, nenhuma dessas razões foi suficiente. Isso porque o amor do Senhor por nós não é condicional. O amor do Senhor, na verdade, é incondicional, isto é, Ele não impôs condições para nos amar. Afinal, se Ele tivesse colocado essas condições, quem de nós conseguiríamos alcançar o padrão de Deus? Ninguém. O padrão de Deus é elevado e nós somos pecadores. E pecadores são especialistas na arte de rejeitar o Senhor. Mas ainda assim, Ele continua nos amando. Que doce graça! Como ter certeza desse amor? Nós lemos no texto, Ele disse: eu venci. Nossa segurança, irmãos, está na vitória de Cristo. Só podemos ser vencedores porque Cristo já venceu no nosso lugar. Jesus venceu o mundo, a carne e o diabo. Na cruz, Ele recebeu sobre si mesmo o peso sobre todos os nossos pecados, suportando ali a ira de Deus e sendo esmagado pelo Pai por causa dos nossos crimes. Ali na cruz, Jesus estava nos salvando e nos livrando da ira e do inferno, e por meio do túmulo vazio, Ele triunfou, e assim nós fomos justificados de toda culpa. Dizer que fomos justificados é dizer que a culpa dos nossos pecados não estão mais sobre as nossas cabeças, mas Cristo já levou sobre si mesmo de uma vez por todas naquele madeiro. O inocente Filho de Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Diante de tão grande amor, como é que nós conseguimos permanecer indiferentes a essa mensagem? Venham a Cristo em arrependimento, ó crentes. E venham a Cristo em arrependimento, ó incrédulos. E sejam salvos. Entreguem-se a Jesus. E quando nos entregamos a Jesus, nós não conseguimos mais permanecer os mesmos. Caminhamos com o Senhor. Abaixe sua cabeça e ore nesse momento respondendo aquilo que você acabou de ouvir.